Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos, que a graça e a paz do nosso Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal, RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Me responde uma coisa, você já viu um pastor de ovelhas? Creio que não, né? Não é, uma profissão que a gente costuma ver. Mas você sabe que nos tempos bíblicos, na economia, né, de Israel, eles eles plantavam, agricultores, e tinham a criação dos seus rebanhos. Então a figura do pastor era algo muito próprio, né, deles. É claro que após o cativeiro babilônico, eles se desenvolveram em outras áreas, né? Mas basicamente a economia deles antes do cativeiro se concentrava assim, a agricultura e a pecuária. E aí a gente tinha lá a função, né, a figura, melhor dizendo, do pastor de ovelhas, que tinha o cuidado com o rebanho. Nós vamos ver aí Davi, o pastor de ovelhas. Nós vamos ver a figura aí dos pastores, que quando Jesus nasce, né, eles aparecem na narrativa, que conseguiram, né, ver esse fato. Nessa noite, eu gostaria de falar com vocês acerca de pastores e ovelhas. Eu me deparei com um texto de Ezequiel 34 e gostaria de falar nesta noite acerca disso, acerca de pastores e de ovelhas. Acompanha comigo? Nós vamos estar aí fazendo a leitura de Ezequiel 34, que nos diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vesti-vos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarradas não tornastes a trazer, a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e para todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Eis que estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto, porque assim diz o Senhor: Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei.
Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra as ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares por onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-eis dos povos, e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei no monte de Israel, junto às correntes, e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e forte destruirei. Apacentá-las-ei com justiça. Quanto a vós outros, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta a boa pastagem? A vez de pisar os pés o resto do vosso pasto, e não vos basta terdes bebido as águas claras? A vez de turvar o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés, e bebem o que haveis turvado com os pés. Por isso, assim lhes diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro dá empurrões, e com os chifres impelis as fracas, até as espalhardes fora. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é quem as apacentará, e lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo será o príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse: farei com elas aliança de paz, e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques, delas e dos lugares ao redor do meu outeiro. Eu farei bênção, farei descer chuva a seu tempo, e serão chuvas de bênção. As árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando quebrar as varas do seu jugo e as livrar das mãos dos que as escravizam. Já não servirão de rapina aos gentios, e as feras da terra nunca mais as comerão, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Levantar-lhe-eis plantação memorável. E nunca mais serão consumidas pela fome da terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e elas são meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor. Vós, pois, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor. Eu fiz a leitura de todo o capítulo 34, de Ezequiel. Se a gente for aí resumir esse capítulo, a gente vai ver que Ezequiel 34 ele vai aí condenar os líderes e os pastores de Israel por sua falta em cuidar do povo que estava sob a sua responsabilidade. E aí o Senhor vai prometer fazer justiça. O Senhor promete aí fazer justiça com as próprias mãos. O Senhor está dizendo que Ele, o Senhor, seria aí o pastor do povo, que Ele estaria buscando aí os perdidos e estaria efetuando um julgamento. Ele estaria julgando aí entre os bons e os maus. Ele vai condenar a ganância e a exploração desses líderes, dos líderes de Israel. E faz uma promessa:
ele faz aí uma promessa de restaurar e de manter seguro o seu povo, o povo de Israel. É um texto belo, né? Aconselho aí você a fazer a leitura novamente, né, desse texto. E ele vai começar, né, depois daquela palavra introdutória, né, do profeta, dizendo que a palavra de Deus havia vindo a ele. Você vai ver que ele vai começar aí uma série de exortações. E no Antigo Testamento isso era bem comum. No Novo também, né, nas palavras de Jesus, nós vamos ver também. Mas você vai ver que aqui começa uma sessão. Ele vai começar aí com um ai. E esse ai, né, quando ele aparece, vai seguir a este ai aí um julgamento de Deus. E esses julgamentos, né, quando apareciam esses ais, eles tinham aquela característica de severidade. Havia aí a identificação, né? Geralmente acontecia a identificação do destinatário, a acusação e a sentença. E aí esse acréscimo, né, desse clamor aí com um ai. Coisas estariam acontecendo. Coisas terríveis estariam acontecendo. E aí a advertência, né? Fiquem atentos aí a esses ais. O que o Senhor está dizendo aqui? O Senhor vai falar de uma coisa muito importante para ele, o Senhor. Ele vai mostrar aí que as ovelhas estavam fracas, elas estavam machucadas, elas estavam doentes. E quando isso ocorria, o pastor tinha que dar uma atenção especial. O pastor, ele tinha que empregar esforços para o cuidado. A nação de Israel, sob a tutela aí do rei, daquele monarca, o ideal aí dessa monarquia era cuidar do povo. Tal qual um pastor cuida das suas ovelhas. O líder maior da nação, ele deveria aí desprender um cuidado especial com aqueles que estavam mais carecendo de cuidado, com o pobre, com o oprimido. Mas os reis de Israel não estavam nem aí para isso. Eles não aliviavam a opressão, a exploração. Pelo contrário, se nós fôssemos fazer aí um ranking dos maiores opressores, eles estariam aí como, né, no top dessa lista. Aí o Senhor vai apresentar algumas acusações contra eles. E quais são essas acusações? O Senhor vai dizer: olha, vocês estão apacentando a vocês mesmos. Vocês estão comendo da gordura, vocês estão se vestindo aí da lã, vocês procuram os melhores animais, o abatem. Do rebanho, vocês procuram tirar dele o melhor para vocês. E estão se esquecendo do cuidado que precisa ser dado, dispensado ao rebanho. A fraca, eles não era fortalecida por eles. Não havia cura para aquelas que estavam doentes. Aquelas que se machucavam, que se quebravam, elas não eram cuidadas. Não havia, né,
nenhum tipo de tratamento. Ele vai dizer isso: a quebrada não ligastes. E as que se perdiam, não havia quem as buscasse. E aí o Senhor vai trazer isso. E o que acontecia com o rebanho, então? O que acontecia com o rebanho? Essas ovelhas, elas ficavam à mercê. Essas ovelhas, elas andavam desgarradas pelos montes. Elas eram espalhadas pela face da terra. Elas se tornavam alvo fácil das feras do campo. Estavam espalhadas. Aí o Senhor vai fazer aqui um juramento, verso 8. O Senhor diz: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. O que é que eu vou fazer? O Senhor vai dizer aqui. Ele vai chamar aí a atenção dos pastores. Ele vai dizer: então ouçam o que eu vou dizer contra vocês. O que eu vou dizer a vocês? O Senhor vai dizer, e aí você vai ver a partir o verso 10, que ele vai dizer que seria contra os pastores. O Senhor está dizendo que vai requerer desses pastores as suas ovelhas, e deles demandarei as minhas ovelhas, ou seja, eu vou requerer das suas mãos as minhas ovelhas. Vocês serão retirados da função de pastor, da função de pastoreio. Vocês não vão mais apacentar a si mesmos. E o Senhor diz mais: sou eu que vou agir em favor das minhas ovelhas. Eu vou livrá-las das mãos de vocês. Elas não lhes servirão mais de pastos. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. O Senhor Deus se responsabiliza pelo cuidado do seu povo, com o seu povo. Se você olhar na história, Deus sempre vai levantar pessoas em favor do seu povo. O Senhor está dizendo: olha, eu estou desprezando vocês, porque vocês desprezaram o meu rebanho. O Senhor está dizendo: eu vou cuidar do meu povo. Verso 13, Deus está dizendo que vai fazer. O Senhor está dizendo: olha, eu vou tirar as minhas ovelhas do meio dos povos. Essas que foram dispersadas, eu vou resgatá-las. Eu vou colocá-las novamente na sua terra. Eu vou apacentá-las sobre os montes de Israel. Eu vou colocá-las junto às águas. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei.
dos diversos países e as introduzireis na sua terra. Apacenta-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacenta-las-eis de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem e terão bons pastos nos montes de Israel. Ele está dizendo no verso 15: eu mesma apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar. Seria Deus mesmo que estaria apacentando as suas próprias ovelhas, o seu próprio rebanho. Deus estaria fazendo isso. E o Senhor promete que as faria repousar. O que um pastor deveria fazer em relação às suas ovelhas? Buscar a perdida, trazer a desgarrada, curar a quebrada, fortalecer a enferma, vigiar a gorda e forte, apacentá-las com justiça. E aí você vai ver que quando o Senhor, nesse texto, faz essa advertência aos pastores, ele não faz uma advertência apenas aos pastores. Ele faz também uma advertência àquelas ovelhas gordas. E o que seriam essas ovelhas gordas? Dentre o povo, haviam aqueles mais abastados, que se juntavam aos líderes e faziam opressão ao pobre, ao necessitado. Provavelmente aqui seriam os membros da classe poderosa e rica da sociedade de Jerusalém. As ovelhas fortes estavam aí ferindo as fracas. O Senhor diz que estaria trazendo julgamento também para essas. O Senhor vai encerrar esse texto fazendo aí uma promessa. Ele condena aquelas que queriam o rebanho só para si, as pastagens só para si, o melhor do campo, da água só para si. E aí ele vai dizer, a partir do verso 23, suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, e lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será por príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. E aí o Senhor vai fazer promessas dizendo que elas não serviriam mais de presa aos gentios, que elas não seriam mais devoradas pelos animais da terra, que não haveria ninguém que as espantasse. O Senhor diz que vai colocar aí um campo, um bom campo, um campo que será visto assim. Que nunca mais as suas ovelhas levariam sobre si o opróbrio das nações. É uma advertência àqueles líderes, é uma advertência àquela nação, mas é também uma promessa que Deus fez, que levantaria um pastor para cuidar do seu povo. Deixa-me dizer uma coisa para você nesta noite. Se você olhar para as páginas, do Antigo Testamento, você vai ver realmente que houve restauração, o povo consegue voltar para a sua terra, o Senhor dá a eles aí, cumpre a promessa, trazendo-os de volta depois do cativeiro, para habitar na sua terra. Mas havia uma promessa que ele fez àquelas ovelhas, que ele fez às suas ovelhas, de que haveria
um pastor e um rebanho. Quando eu olho para Ezequiel 34, não tem como não ouvir o eco, as palavras de Jesus lá em João, capítulo 10, quando ele diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. O Senhor Jesus é o bom pastor. O bom pastor que cuida, que busca as suas ovelhas e as congrega em um único rebanho, tendo ele como um bom pastor. Deixe ser pastoreado e cuidado por esse pastor, que amou tanto as suas ovelhas, que não só buscou, mas se entregou por amor das suas ovelhas. Eu sou o bom pastor, disse o Senhor. Seja cuidado. Seja cuidado, amparado, curado, fortalecido por esse bom pastor que cuida efetivamente das nossas vidas. Grande abraço. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.